O arrebatamento da igreja aconteceu e eu fiquei com a carona pra cima. Foi exatamente isso que eu pensei, foi exatamente isso que eu disse quando eu ainda era um novo convertido. Eu tô chegando agora do culto, irmãos, e quero aqui dividir com vocês aqui uma história que aconteceu quando eu ainda era bem novo na fé ainda. Guarde isso, eu era novo convertido. Eu passei por uma situação de pânico a caminho de um culto que eu estava indo dirigir mais um irmão. Isso aconteceu lá por volta do ano de 2014, se não me foge a memória. Vai soar um pouco engraçado, mas a mensagem é muito verdadeira, a mensagem é eficaz, então fique comigo até o final, principalmente se você gosta desse tema, se você está aguardando a trombeta tocar para nós ir embora desse mundo aqui de bagaceira, não é? Desse mundo difícil, desse mundo de pecado. Brevemente vai acontecer. Vai soar um pouco engraçado, mas eu quero aqui dividir com vocês o que aconteceu comigo, tá bom? E lá para o final eu vou aqui apresentar umas referências bíblicas. Vamos aqui concluir trazendo uma reflexão para a sua alma, tá bom? Então eu já quero convidar você a se inscrever. Clica aqui no botão vermelho que está aqui embaixo. Deixa aí o seu like. Isso é muito importante. Se ainda não estuda comigo, vem estudar. É só clicar no link que está aqui embaixo, tá bom? Clica no link, vai aparecer um vídeo. Assista. Lá eu apresento direitinho. O curso é muito fácil. É só clicar aqui na descrição ou no primeiro comentário, onde eu apresento o meu curso de interpretação bíblica, entendendo o que está escrito. Nesse curso, eu apresento um método eficiente e eficaz para você que tem dificuldade aí para entender a palavra, para você que fica aí diante de um texto bíblico e não consegue entender direito. É para você esse curso para te ajudar, tá bom? Muito bem, foi exatamente isso que aconteceu. O arrebatamento aconteceu e eu fiquei. Eu tive uma experiência, irmãos. Eu acho que eu nunca enfrentei um medo do tamanho que eu enfrentei nesse dia. Eu era novo convertido, estava indo dirigir um culto, mais um irmão da igreja. Eu não ia só, claro, não é bíblico, e só. A estrada era deserta, era estrada de chão. Eu nasci mesmo no interiorzão mesmo, aqui do Nordeste. Interior, irmãos, onde eu nasci mesmo, né? Onde eu passei a maior parte da minha infância, foi no interior por nome de Caboclo. Lá era tão deserto que só tinha uma casa. Só tinha uma casa do lado, uma casa próxima. E eu morava no povoado Carnaíbas, que fica aqui no interior de São Francisco do Maranhão, e tinha um povoado onde eu ia dirigir culto lá, mas eu não ia só. Eu já tinha uma moto que minha mãe tinha me dado, e eu usava essa moto para evangelizar, fazer a obra de Deus. Era muito novo na fé ainda, e claro, não podia ir só, né? A estrada era deserta, era no meio do mato mesmo, a estrada de chão, e era longe, irmãos, era longe, e eu fui com o irmão, e vejo o que aconteceu. Já estava à noite já, a estrada era deserta, já estava de noite, e eu estava avexando para não chegar muito tarde, porque era inverno, estava chovendo, enfim. No momento não estava chovendo, mas era período de inverno, e chegamos em um riacho muito fundo por nome de Quiribondo, ninguém conhece, um riacho que tem aqui no interior da minha cidade. E quando chegou naquele riacho, o irmão desceu da garupa, o irmão que eu estava levando, ele desceu da moto e eu passei o riacho porque tinha água, irmãos, e vejo o que aconteceu. A gente ia o caminho todinho falando sobre arrebatamento. Eu conversando com esse irmão que vinha na garupa da moto. Irmão, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, até agora, não é? Nós estamos aqui indo para o culto, mas Jesus vai vir, e nós estávamos falando sobre os sinais, né? Ou seja, Jesus vai vir buscar sua igreja, e se acontecer agora nós sobe, e aquela coisa toda. A gente ia conversando mesmo sobre arrebatamento, já estava escuro, a estrada era deserta, mas eu nem percebi a distância porque a conversa estava gostosa, falando de arrebatamento, Jesus vai vir, e de repente o irmão desceu da garupa da moto sem falar comigo. De repente nós estávamos falando de arrebatamento e do nada ele desceu da garupa da moto porque o riacho tinha água, ou estávamos passando em um poço de água que ficava bem próximo do riacho, eu não me lembro direitinho, mas era bem próximo do riacho, ou era no riacho
acho mesmo. Ele desceu da garupa porque eu tava passando por dentro d'água com a moto e ele desceu. Acho que com medo de molhar os pés ou pensando que tava fundo, ele desceu sem falar comigo. Irmãos, e veja só, agora é que o negócio começou a pegar para o novo convertido Cleiton. Agora foi que o negócio pegou para mim. Porque depois que ele desceu da moto, ele não disse nada e eu continuei falando de arrebatamento e aquela coisa toda, naquela empolgação. Irmãos, eu andei foi chão. Eu andei foi chão, como a gente fala aqui no Maranhão, pensando que o irmão tava na garupa. Eu subi uma ladeira bem alta, de pedra, subi aquela ladeira e aquela alegria toda, aquela empolgação, irmãos, e eu tava tendo a impressão que eu tava ouvindo o irmão confirmando atrás. Irmãos, e depois que eu andei muito, subi uma ladeira, já tava lá em cima, foi quando eu parei de falar um pouco e eu percebi que não tinha ninguém atrás. Eu me lembro ainda que eu coloquei a mão assim pra ver se tinha alguém atrás da moto e nada. E eu tava falando de arrebatamento, aquela alegria toda. Irmãos, e nesse exato momento, eu como novo convertido, pensei o seguinte: rapaz, foi o arrebatamento que aconteceu e eu fiquei aqui com a cara pra cima sozinho. Foi o arrebatamento que aconteceu. No exato momento, meu irmão, me deu um medo tamanho e eu não sabia o que fazer, porque no momento eu imaginei o seguinte: como que essa pessoa saiu dessa moto? Eu não parei em lugar nenhum. Da hora que eu encostei lá na casa do irmão para buscar o irmão e levar comigo, em momento nenhum eu parei a moto. Como que ele saiu dessa moto? Ou seja, no momento eu liguei uma coisa com a outra. Rapaz, foi o arrebatamento da igreja. Irmãos, pense no medo. Eu olhava assim para o escuro e já imaginava tudo diferente. Eu digo, meu Deus, e agora eu vou ter que enfrentar o capiroto, eu vou ter que enfrentar o tinhoso, né? Eu vou ter que enfrentar o diabo, agora é ao vivo. E agora? Como é que eu vou aguentar? Ou seja, por que eu não subi no arrebatamento? Irmãos, eu era crente. Talvez você esteja imaginando aí do outro lado. Ah, se ficou com medo, é porque não era fiel a Deus. Eu era crente, irmãos. Eu sou crente em Jesus, amém? Sempre estive na presença de Deus, pedindo perdão pelas minhas falhas, pedindo ajuda a Jesus. Jesus, não me deixa ficar não, me ajuda. Irmãos, e naquele momento eu passei a experimentar na pele o que um crente vai sentir quando ele perdeu o arrebatamento. Porque vai ter crente que vai ficar, né? Vai ter crente que vai ficar porque estava levando a vida na brincadeira, na esportiva. Era aquele crente turista que só aparece na casa de Deus para visitar, não sabe o que é participar de culto de ensino, não sabe o que é participar de culto de oração, escola dominical. Ou seja, aquele crentezão turista, né? E vai ficar. A palavra fala, eu vou já contar o desfecho da história, tá bom? E assim que terminar esse vídeo, acessa aqui a descrição e conheça o meu segundo canal, que lá eu vou estar compartilhando algumas histórias com vocês, algumas experiências, algumas coisas de Deus para te abençoar nesse segundo canal, tá bom? Tá aqui na descrição. Clica lá e se inscreva lá. Eu vou ler aqui para você, depois eu conto aqui o desfecho da história, o que aconteceu. Mateus 24, versículo 40. A palavra afirma, eu gosto sempre de andar em cima da Bíblia, a palavra afirma que algumas pessoas vão ficar, né? Vão ficar com a carona para cima e vão perder o arrebatamento. Irmãos, e ali naquela noite, eu experimentei na pele o que um crente vai sentir quando perder o arrebatamento. Crente entre aspas, porque quem é cristão de verdade vai subir, não é? Mas eu experimentei na pele. E pode ter certeza que quando um crente meia boca ficar, não subir no arrebatamento, e quando ele ligar a televisão, é reportagem em cima de reportagem, ele liga lá na Globo e lá tá o jornalista dizendo, informamos que aqui no Brasil foram desaparecidas centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas. Vamos falar agora com o nosso correspondente nos Estados Unidos, que vai nos dar mais informações sobre o assunto. Aí de lá vem o correspondente na América dizendo o seguinte, informamos que aqui também nos Estados Unidos aconteceu milhares e milhares de desaparecimentos sem explicação. Aí vem outro correspondente da Ásia, outro correspondente aí de outros países e dizendo a mesma coisa. A televisão só fala nisso, no rádio só fala disso, na internet só fala disso. Imagine, um crente que perdeu o arrebatamento, ele vai morrer de medo, aqui no linguajar popular, não é? O medo vai vir, a sensação de ser deixado para trás, a sensação de perder a viagem. Perdi a viagem porque quis, porque não estava na presença de Deus, porque não busquei a graça
graça de Deus, né? Nós somos salvos pela graça, mas enfim, agora, só o medo vai tomar conta, e eu ali como novo convertido, com poucos meses de crente, experimentei isso, né? E ali passei a acreditar que eu tinha perdido mesmo, perdi o arrebatamento, e agora? Eu sou crente e perdi? O irmão estava atrás, nós estávamos falando de arrebatamento, e de repente ele some da moto. Eu vou já contar o desfecho da história, mas a palavra afirma em Mateus 24 e versículo 40 ao 44, a palavra afirma que alguns vão ficar, muitos infelizmente, né? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixado a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando a Bíblia fala de fim dos tempos, os acontecimentos vão acontecer, todos eles, né, em uma hora em que as pessoas não imaginam. Deus não marcou data, não marcou horário para nenhum evento futuro, mas é bem certo que vai acontecer. Agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você está preparado para aquele glorioso dia que vai acontecer? Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua vida de oração? Como anda a sua vida com a palavra de Deus? Esse dia vai acontecer. É verdade o que a Bíblia diz. E diante disso, fica aquela questão. Ah, missionário, então quer dizer que agora eu vou ficar com medo do arrebatamento, porque pode acontecer e eu posso ficar. Eu vou ficar com medo agora. Como eu devo agir diante dessa questão? Eu já conversei até mesmo com irmãos que dizem o seguinte: eu não gosto muito de tocar nesse assunto de arrebatamento, não. Eu não gosto de assistir vídeo. Missionário, porque me dá um medo. Me dá um medo de ficar e aquela coisa toda. Meu irmão, a partir daquele dia, eu comecei a orar a Deus e dizer o seguinte: Senhor, não me deixa olhar para o arrebatamento com medo. Me ajude a vencer esse medo. E sabe o que o Senhor falou para mim? É só estar na minha presença. Quando você está na presença de Deus de verdade, você não tem medo do arrebatamento. Você não fica com medo. Rapaz, pode tocar a qualquer hora, ó. Pode tocar a qualquer hora. É nordestino que gosta de falar botando o ó no final. Pode acontecer a qualquer hora, ó. E aí? Será que eu subo mesmo? Eu sei, irmãos, que tem alguns crentes que ficam um pouco com medo. Nós somos de carne e osso, somos falhos, não é? E tem crente que fica com medo, fica um pouco temendo essa questão de arrebatamento, porque os filhos não são crente, a mulher não é crente, aquela coisa toda. Mas deixa eu te falar aqui, arrebatamento é para ser um assunto de alegria para a igreja, irmãos. É um assunto que é para nos trazer consolo. Missionário, e quanto a meus filhos que não são crentes, minha esposa que não é crente, a irmã que diz, o meu marido que não é crente, o arrebatamento me traz algum tipo de agonia, de medo por conta disso. Minha irmã e meu irmão, cumpra seu papel, pregue para eles, dê exemplo com a sua vida, ore por eles, isso segue a sua alma. Você não pode salvar ninguém, faça só a sua parte e pronto. Descanse no Senhor, entregue eles nas mãos de Deus e descanse no Senhor e esteja na presença de Deus, clamando a graça de Deus, tá bom? Diga: Jesus, não me deixa ficar não, fala comigo, se eu tiver no pecado me ajeita, me ajuda a me afastar do erro, porque o arrebatamento é para ser um assunto que nos traz alegria e não medo, gozo e não inquietação, tá bom? A igreja primitiva mesmo, ela vivia debaixo da expectativa da volta do Salvador, do arrebatamento da igreja, amém? A igreja vivia desse jeito e precisamos viver assim também, almejando. E se porventura você está com medo do arrebatamento, porque lá na sua consciência você sabe que você está no pecado, que você está errado, e por isso vem o medo, tá bom? Eu quero te recomendar que busque a presença de Deus. Esteja bem com Deus, que você vai ver o arrebatamento com bons olhos. Você vai ter alegria em falar do arrebatamento, porque você sabe que vai ser o dia de você ir para casa, de nós ir para casa. Amém? Glória a Deus. Quanto a isso que eu estou dizendo, que o arrebatamento tem que ser motivo de alegria para nós, eu estou falando com base na palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, a palavra de Deus fala assim. Presta atenção o que a palavra de Deus diz. Porque o mesmo Senhor
descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tá vendo o que a palavra está dizendo? Portanto, consolai-vos, alegrai uns aos outros com estas palavras. Não está escrito assim, faça medo os outros com essa palavra. Não, mas consolai. Por quê? Porque essa palavra, esse assunto arrebatamento, nos consola quando estamos na presença de Deus. Esse assunto nos dá alegria. Rapaz, qualquer momento eu vou estar perto do meu Senhor. Eu vou estar ali naquela festa gloriosa que vai durar 7 anos. Irmãos, vai ser uma bênção. Diante desse assunto, o crente fiel se alegra. Ah, missionário, e por que você ficou com medo quando viu que tinha perdido o arrebatamento da igreja? Irmãos, quem não fica? Quem não fica? Você é o novo convertido, não tem experiência com nada, é novato, tá naquela empolgação ali falando de arrebatamento e de repente o irmão que estava na garupa da moto desaparece no meio do assunto arrebatamento, no escuro, de repente, ou seja, depois de você andar muito de moto aí pensando que tá conversando com a pessoa e de repente não tem ninguém na garupa. Eu era um novo na fé, ou seja, quem não fica com medo diante de uma situação dessa, não é? Eu era bem novo na fé ainda, hoje tenho plena certeza que se a trombeta tocar, eu vou subir, amém? Vou subir porque fiel é aquele que nos prometeu e a graça de Deus nos dá condição para almejar com alegria e não com medo. Missionário, e o que aconteceu com o bendito do irmão que estava na garupa da moto? O que aconteceu com ele? Irmãos, o bonito desceu da moto sem dizer nada. Ele viu a água, desceu da moto sem dizer nada e eu continuei a viagem pensando que ele estava atrás. Aí aconteceu tudo que eu falei para vocês. Quando chegou lá em cima, aí eu disse o seguinte: rapaz, eu vou voltar, dirigir culto agora pra quê? O arrebatamento aconteceu mesmo. Repito, irmãos, era um menino na fé que estava indo falar de Jesus. Se fosse hoje, eu tinha certeza que não foi o arrebatamento, porque eu estava ali, eu não subi, não é? Ou seja, aconteceu outra coisa. Só pode ele ter saído da moto sem avisar. Aí eu voltei e lá tava o irmão no escuro. Não dava pra ver um palmo na frente dos olhos. Ele tava lá no escuro, aí eu fui explicar tudo. Irmão, e eu pensei que tinha acontecido era o arrebatamento. Graças a Deus que não foi, que agora nós temos tempo para continuar na presença de Deus, fazendo a obra e continuar em santidade. Enfim, irmãos, tudo que aconteceu naquele dia me ajudou, me despertou para me continuar buscando a presença de Deus e tendo certeza que o arrebatamento de verdade vai acontecer. Daquele dia para cá, foi como se Deus tivesse abrido os meus olhos e me despertasse mais ainda para continuar almejando o toque da trombeta de Deus. Amém? Aquilo me trouxe uma importante lição, que o verdadeiro vai acontecer e a experiência vai ser triste para quem ficar. Se num arrebatamentozinho de brincadeira, só porque o irmão desceu da moto, eu já fiquei em pânico, agora imagine como não vai ser para quem ficar. Reflita sobre isso, tá bom? Foi apenas uma conversa nossa aqui sobre arrebatamento. Não aconteceu ainda, irmãos, o arrebatamento. Como tem gente por aí pregando que Jesus voltou lá no ano ciclano, não é verdade, não voltou ainda, mas vai voltar. E se você está aí do outro lado me assistindo agora, a trombeta não tocou ainda, se prepare, esteja na presença de Deus, vigie, porque vai acontecer na hora que ninguém imagina, tá bom? Foi uma breve conversa, que Deus te abençoe, tá certo? Que essa palavra possa te motivar, vai acontecer, é de verdade e vai ser terrível para quem perder o arrebatamento da igreja. Você não pode perder, amém? Vamos continuar dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas dizendo sem medo, tá bom? Que essa conversa nossa aqui venha ter servido para te despertar, que Deus venha continuar abençoando a sua vida, a vida de sua família. Venha estudar comigo, tá bom? Vamos estudar a palavra enquanto ele não vem, tá bom? Clica aqui na descrição, venha estudar comigo, venha ser um aluno, porque o curso tá bênção e tem abençoado aí várias pessoas, tá bom? Se não tá inscrito no canal 2, clica aqui na descrição. Até amanhã. Que Deus te abençoe e aproveita agora e compartilha esse vídeo. Pode ser um pouco engraçado o que eu falei, mas foi muito verdadeiro e essa palavra aqui de reflexão fica para você. O arrebatamento vai acontecer e vai ser terrível para quem ficar. Mas você não vai ficar não, porque você vai vigiar, vai estar na presença de Deus e naquele dia você vai subir. Tá
tá bom? O segredo é só esse, é estar na presença de Deus. Até amanhã, a paz do Senhor Jesus e que Deus nos abençoe.